E tem um capítulo 2 de Apocalipse, fala: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço de que tu resistes aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. E no versículo 4 capítulo 2, versículo 4 diz: porém eu tenho uma coisa contra ti, que tu tens abandonado o primeiro amor. E a gente tem estado orando sobre isso, sobre o primeiro amor, sobre a intimidade com Deus, E surgiu uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Quando a presença se retira de nós, e a gente não percebe. Quando a presença de Deus se retira de nós, a gente aos poucos não vai percebendo. Essa palavra, quando eu dei aula no Chile sobre juízes, faz alguns anos atrás, eu tive mastigando um pouquinho ela, e hoje ontem e hoje eu estava meditando um pouquinho mais, e eu gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias lá em Juízes, capítulo 13, versículo 1. Juízes, o livro de Juízes, o que a gente conhece como juízes, os juízes, em realidade a palavra hebraica para juízes é shopetim. Shopetim é como um libertador, não é um juiz que ele está julgando, é um libertador, tá? A presença de Deus se levantava na vida de uma pessoa específica, para ele ter sabedoria, discernimento, uma unção para trazer libertação àquele povo por algum motivo. Nós temos Gedeão, se levanta como shopetim, como libertador, no capítulo 6, para estar contra os amalequitas. A gente tem falado aqui sobre os amalequitas. Mas este juiz esse shopetim que eu quero compartilhar com vocês hoje, muito conhecido, muito famoso, ele se levanta, Deus derrama uma unção sobre a vida dele, para que ele possa libertar o povo de Israel contra os filisteus. Os filisteus na época é uma das grandes potências de guerra. Estamos falando de aquelas pessoas que realmente, dentro desse contexto em Canaã, aquelas pessoas que eles conduziam manejar o bronze, eles tinham espada, eles tinham escudos, eles tinham a capacidade de guerra, ao ponto que um dos filisteus que a gente mais conhece é o gigante Golias. Um dos 7 paladins de cada cidade de Filisteia tinha um paladim, um homem de guerra de 4 metros, preparado com a armadura. Enfim, a gente já conhece essa história, eu não quero me deter nisso aí. Mas os filisteus eram um sinônimo de guerra, de poder. O povo de Israel, quando começa a conquistar as terras prometidas, eles se enfrentam contra esse povo, que esse povo era um povo guerreiro de verdade. Eles chegaram com pedras e paus. Na época, para conquistar Canaã, os filisteus já conseguiam ter espadas, escudos, enfim. Mas o interessante dentro do livro de Juízes é que tem o círculo de pecado, que se chama o ciclo de pecado. Tu vai ver em todo o livro de Juízes um ciclo que ele se repete, e se repete várias vezes. O povo entra em rebelião, ou entra em pecado, ou abandona a Deus. Esse versículo: e o povo fez o que era errado diante dos olhos de Deus, ele se repete 7 vezes em todo o texto de Juízes. E a gente vai ver um ciclo de pecado, onde o povo peca, o pouco se rebela contra Deus, vem a opressão. Quando tem um momento de opressão, eles se levantam num clamor. Quando vem esse clamor, que eles clamam a Deus, Deus levanta um libertador. E depois a gente vê esse libertador pode ser algum desses juízes. Depois nós vemos um tempo de paz. Esse tempo de paz é temporário, sempre diz ali no texto, diz 40 anos, 20 anos, 80 anos, estamos falando de ciclos, está falando de gerações. Então teve uma geração em paz, só que depois o povo voltou a fazer o que era errado diante dos olhos de Deus novamente. E esse ciclo, ele se repete em todo o livro de Juízes. Nada diferente o que a gente vive muitas vezes na nossa vida com Cristo.
Clamamos a Deus, Deus traz libertação, Deus traz resposta. A gente tem a tendência de esquecer a Deus, abandonar a Deus, só que depois vem de novo um problema, a gente clama novamente a Deus. A gente muitas vezes não tem essa continuidade, não estou dizendo todos nós, mas de repente tem algum que não tem algumas continuidade de intimidade com Deus. Enfim, isso é para outra pregação. Onde eu quero chegar é que esse ciclo de pecado, ele abrange todo o livro de Juízes. Então aí é onde encaixamos a nossa história desse homem Sansão. Sansão diz, capítulo 13, versículo 1 diz: os israelitas pecaram uma vez mais contra Jeová, o Senhor, e por esse motivo ele permitiu que sofresse por 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Aqui está o que eu estava falando aí para vocês, mais ou menos, um ciclo, uma geração. Havia um homem de Sorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. A sua esposa não podia gerar filhos. Versículo 4. Versículo 3. Certo dia o anjo do Senhor aparece a essa mulher. Ele comunicou: tu és estéril e não podes ter filho. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Presta atenção. Toma cuidado, tu vai ter um filho. Aquilo que tu tanto estavas almejando, aquilo que tu tanto estavas procurando e orando, Deus vai responder. Mas toma cuidado. Tá? Diz, toma cuidado. Não beberás vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comes nenhum alimento considerado impuro ou proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho. E ele terá os cabelos longos, porque sobre a cabeça dele não passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento, e ele iniciará o processo de libertação para o povo de Israel, o qual estão debaixo do jugo dos filisteus. Bom, aqui começa essa promessa, aqui começa esse homem. Eles estavam clamando por um libertador, estavam clamando por ajuda, estavam clamando por algo assim. Precisamos de ajuda. 40 anos, uma geração que a gente está debaixo de opressão. Só que agora Deus levanta um anjo, Deus manda um anjo para levantar um chupetim ou um libertador, e diz assim: esse menino, Manoá, o teu filho, ele é consagrado, ele vai ser consagrado desde o ventre da sua mãe. Só que ele é nazireu, não passará navalha, não comerá do fruto de bebidas fermentadas. Tem várias regras que um nazireu não poderia descumprir ou não cumprir. Tem várias regras, tem vários motivos, várias situações. Tá? Eu estou falando um pouquinho sobre quem é Sansão, para a gente poder entender o versículo seguinte que eu quero ler para vocês. O versículo seguinte está lá no capítulo 16, versículo 20. Esse versículo é um dos versículos, eu considero um versículo muito triste. Lembra que estamos falando de um homem que era consagrado a Deus. Em alguns relatos, dentre o capítulo 13 até o capítulo 20, onde temos a história dele, 16, que temos a história dele, nós vamos ver, diz que a presença de Deus, o Espírito de Deus vinha sobre a vida desse homem. E que ele fazia maravilhas. A presença, porque ele era consagrado a Deus. Quem é consagrado a Deus aqui? Nossa. Consagrado a Deus, nazireu, consagrado, santo, santificado. Quer dizer que, como santo que nós somos e santificados, somos cortados, separados para Deus. E a presença de Deus precisa se manifestar na nossa vida, amém? Por quê? Porque eu sou santo, consagrado a Deus. Então tem coisas que, como uma pessoa santa que eu sou, eu preciso viver conforme a santidade de Deus. Levíticos nos fala sobre ser santo, porque eu sou santo, diz o Senhor.
A santidade é parte da nossa vida. Sim ou não? Sem santidade é impossível a gente ver a Deus. Quer dizer que quanto mais santidade, mais consagrado eu sou e mais revelações eu tenho sobre o reino de Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre o chamado de Deus na minha vida. Porque eu tenho revelações, eu consigo ver através da minha santidade. Sansão era santo, consagrado, nazireu, desde o ventre da sua mãe. Agora versículo 20. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei dessa vez como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Tem outras versões que diz: entanto, ele não percebia que a presença de Deus já não estava mais na vida dele. Eu sei que lá em Samuel, quando o povo rejeita a Deus e quer um rei como as outras nações, é considerado um dos versículos mais tristes do Antigo Testamento. Agora, esse versículo aqui, meu irmão, ele tem me feito pensar, porque é um versículo realmente triste também. Um homem consagrado a Deus, um homem que a presença de Deus se manifestava na vida dele, um homem que sabia quem ele era, o que ele fazia, o chamado dele e o propósito dele. Ele sabia isso desde o ventre da sua mãe. Aqui, quando Dalila engana ele, e vamos desenvolver um pouquinho esse texto, diz: os filisteus novamente sobre ti. Ela está enganando porque ela descobriu o que foi o que tirava a força dele. Na realidade, isso foi a gotinha do baço que derramou. Tem várias coisinhas. Não era que Sansão perdeu o cabelo e perdeu a força. Ele perdeu a presença de Deus aos pouquinhos, por diferentes decisões mais mal tomadas que ele teve. Mas enfim, aqui Dalila está testando ele para ver se ele realmente tinha revelado a verdade. E ele dá uma frase que diz: eu me livrarei dessa vez como das outras vezes. Ele estava acostumado a brincar com a santidade de Deus. Ele estava acostumado com brincar com Deus. Não, eu vou me livrar das outras, como sempre eu me livrei. 3, 4 vezes antes Dalila tinha feito a mesma desafio para ele, vou me livrar dessa vez. Só que o texto agora, o autor, ele está deixando um ênfase que ele não sabia, que a presença de Deus já não estava mais sobre ele. Triste de saber que a presença de Deus, que o Espírito de Deus já não está mais na nossa vida. Nem toda perca da presença de Deus se percebe na hora, meu irmão. Como ele não percebeu. Nem todo afastamento de Deus tem muito barulho, é muito silencioso. A gente vai perdendo essa intimidade com Deus aos poucos, porque a gente vai se acostumando à religiosidade e perdendo a intimidade. Começamos a perder a intimidade com Deus, e aquilo que é maravilhoso lá onde diz do primeiro amor, agora a gente se acostumou a isso e já não é mais do mesmo jeito. O maior perigo não é cair, é não perceber que a gente está caindo. O que Sansão não percebeu é que ele aos poucos ele estava se afastando de Deus pelas suas atitudes. Ele achou que se ia livrar como das outras vezes, mas ele não estava percebendo que Deus já não estava lá. Talvez muitos de nós também, irmão, estamos vindo na igreja, estamos orando, mas as nossas orações podem ser orações religiosas, de hábitos. E a gente já não percebe que o louvor já não é igual. A forma de adorar já não é igual. A forma da gente ler a Bíblia já não é igual. A forma da gente se postrar já não é igual. A gente vira um profissional do Evangelho, porque já não é igual.
Por isso lá em Apocalipse diz: eu conheço tuas obras, eu sei o que tu fazes. Quer dizer que tinha obras, tinha as coisas que eles estavam fazendo, tinha um posicionamento da igreja que estava rejeitando os falsos profetas. Quer dizer que se eles rejeitavam os falsos profetas, eles conheciam a verdade, estavam analisando os falsos profetas, os profetas através da verdade. Então tinha conhecimento, tinha obras, mas esqueceram do primeiro amor. E cada vez que a gente fala do primeiro amor, a gente se remete àquilo que era os nossos começos com Deus. E eu falei faz um tempo atrás, em alguma oportunidade, que quando a gente aceita Jesus, no nosso coração a gente é aquela paixão por Deus, a gente vem na igreja com uma coisa assim, almejando que algo diferente vai acontecer, sim ou não? A gente vai orar, a gente se postra, e quando a gente está postrado, não importa que o tempo passe, não importa quanto tempo estou de joelho, porque aquilo é gostoso, aquilo é maravilhoso, está na presença de Deus. Eu vou ler minha Bíblia, eu não estou preocupado com o horário, com o que eu tenho que fazer. O meu foco está aqui, meu foco está na presença, meu foco está a escutar Deus. Eu quero os conhecer mais de Deus. Então isso é que gera em nós uma expectativa, a um ponto que a gente passa tempo com Deus, e é maravilhoso. Mas quando a gente fica um profissional, quando a gente se acostuma a isso, a gente vem adorar e já aparece: estão aqui na igreja. Vou ter que chegar no horário da igreja. Vamos ir na igreja hoje ou não vamos? Quando vamos ler a Bíblia, assim, no versículo 3, mas a gente já está, a nossa cabeça está pensando, nossos negócios, em isso, em aquilo, em o outro, e o trabalho, e tantas coisas, a gente não foca. Quando a gente está adorando, que estamos adorando a Deus, a nossa adoração talvez pode ser muito superficial. Meu coração já não está mais naquilo. E aos poucos a gente vai perdendo aquela intimidade com Deus, sendo nazireu, sendo consagrado, sendo santificado, sendo santo como somos, consagrado, cortado para Deus. A gente vai se acostumando, ficando um profissional. Eu sempre falei para vocês aqui, uma das minhas orações cada dia, Deus, é não virar um profissional do púlpito, onde a intimidade com Deus, onde a palavra possa fazer a diferença na minha vida. Senão tudo que eu faço, que eu tenho entregado minha vida para missões e para servir Deus, não vale de nada. O que a gente faz não vai valer de nada se meu coração não está ali, naquilo que eu estou fazendo. Como diz Isaías, de que serve tanto sangue derramado, se o teu coração não está naquilo? De que serve a gente estar fazendo coisas se teu coração não está lá? Jeremias fala a mesma coisa. Diz: sabe o que vocês podem fazer com o churrasco de vocês? Sacrifício como a carne. Nada disso pedi para vocês. Porque eu quero que vocês escutem a minha voz, sigam meus mandamentos e caminhem nos meus caminhos. Então a Bíblia vai nos levando a diferentes entendimentos e processos, onde o que importa é a presença de Deus. Não é quanto a gente tem, ou quanto status, ou quantos likes a gente tem, ou quantos seguidores nós temos, não. Ou quantos países eu fui ou não fui, se ensinei, não. O que importa é a intimidade, a presença de Deus. Agora aqui, desculpa, diz que ele não sabia. Ele não sabe que a presença já não estava mais. Ele não percebeu, ele não discerniu que a presença já não estava mais. Imagina a gente não discernir que Deus já não está mais lá na minha vida. Mas como? Estou indo na igreja? Sim, mas como? Quando fala em Apocalipse, está falando para a igreja, não está falando para descrente, está falando para crente. As 7 igrejas da Ásia, desculpa, as 7 igrejas da Ásia, está falando para a igreja, está falando para nós, está falando para ti, está falando para mim. Agora Sansão tinha um chamado,
mas não valorizou a presença de Deus. Presta atenção numa coisa: ele é consagrado a Deus desde o ventre da mãe. Como muitos de nós, consagrados desde o ventre da tua mãe. Porque desde o ventre da tua mãe eu te consagrei e te coloquei como profeta das nações. Oh, glória! Uma promessa de Deus para a nossa vida. É para Jeremias, mas a gente se aplica aí. Quantos de nós temos recebido essa palavra? Desde o ventre eu te consagrei e te coloquei como profeta. Tem sonhos de Deus na minha vida. Ele é separado como Nazireu. Ele era ungido segundo o anjo como libertador. Então ele tinha um propósito. Mas ele confunde o dom com a presença. Meu irmão, lembra que outra vez eu falei algo parecido em Mateus? Eu posso fazer a obra de Deus sem Deus? Eu posso. Mateus 7:21. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas como é possível, Senhor? Eu expulsei o demônio no teu nome, curamos, mas eu não te conheço, não sei quem tu és, sai daqui, fazedor de iniquidade. Quer dizer que eu posso usar meus dons para fazer aquilo que eu fui chamado a fazer, mas a presença pode não estar lá. Ele confundiu o dom com presença. Ele confundiu força com intimidade com Deus. Ele tinha força. Diz que o Espírito vinha e a força estava lá. Ele confunde. E tem pessoas que dizem assim: mas João, como é possível? Se o cara está em pecado, se o cara está afastado de Deus, é por pura misericórdia de Deus para a vida das outras pessoas. Não se trata nem dele, é dos outros. Eu conheço muita gente que profetiza e são assim. Faz um raio-x da pessoa e tem assim um ministério que tu diz: nossa, oh, quanta glória. Que nem fala o pessoal de Tocantins lá. Que glória, quanta glória. Ele te diz assim. Ele diz: nossa, quanta glória. E depois tu vê o cara mentindo, tu vê o cara, e aparece depois coisa lá que tu diz: nossa, como é possível? É possível, cara, como é possível? É possível, é porque Deus é Deus. E é por amor às pessoas, Deus usa os seus dons para alcançar, para que o reino possa avançar. Mas depois dele com Deus, aí ele com Deus, é outra história. Ele confundiu caráter com chamado. Esse era nosso Sansão. Você pode ser muito usado por Deus e ainda assim estar se afastando aos poucos de Deus. E presta atenção que no versículo que a gente leu do capítulo 16, versículo 20, diz que Dalila diz: o filisteu sobre ti, mas ele, como Nazireu, ele tinha coisas que ele não poderia fazer. Uma delas era cortar o cabelo, porque isso era um símbolo da sua consagração. Mas tinha outras coisas que ele não podia fazer, que no texto do capítulo 13 nos fala: ele não poderia tomar o suco do fermentado, ou seja, o vinho. Não poderia tomar vinho. O que ele faz? Ele conhece uma menina filisteia, faz um banquete e ele, tudo aquilo que ele diz, que ele ficou com o coração alegre por mais de 30 dias lá, festa, porque era festa assim, tá? Festa, eles faziam festa, 30 dias, oba-oba, e tomando vinho, porque diz que ele ficou com o coração alegre. Então não fica com o coração alegre só tomando água. Coração alegre significa, na Bíblia, significa que ele ficou alegre. Outra coisa que diz é que, como Nazireu, ele não poderia tocar cadáveres. Cada vez que aparecia, ele tinha que se afastar de um cadáver, certo? Ele não podia tocar, ele não podia se aproximar, porque ele era Nazireu, consagrado. O que ele faz, o Senhor lá? Ele matou o leão, diz que rasgou ele como se fosse um cabrito, diz o texto, depois tu pode ler lá. Quando volta depois, na volta com os pais, ele diz que vai lá e diz, para curiosidade, ele mexe no cadáver do que ele não poderia fazer. Mexe no cadáver, diz que tinha um coisa de abelha lá. Abelha. Isso, abelha. Tira o mel,
come o melzinho, convida os pais com mel. Viste que tem pessoas que não conseguem pecar sozinho? Eles têm que chamar alguém para pecar com ele? É, Sansão. Ele sabia que não podia tocar o cadáver, comer a melzinha. Ele foi e disse, não, vou aproveitar para dar o mel para os meus pais. E os pais não falam. Enfim, não poderia fazer, fez. Outra coisa que ele não poderia fazer era se casar com uma mulher estrangeira. Os pais dele dizem assim, quando ele se apaixona por uma aí, não lembro o nome dela agora, diz que eu quero casar com ela, vamos lá, vamos para os filisteus, eu quero me casar com ela. Os pais falam para ele, não tem mulher aqui nas nossas tribos que possam se casar contigo? Que tu está querendo uma filisteia? Pois é, a paixão, né? A paixão a Bíblia traduz como loucura. Ficou apaixonado. E foi lá e fez toda uma fiasqueira com aqueles filisteus. Fez até um enigma. E os filisteus aí, 7 dias, vou te dar um enigma aqui. Aí fez o enigma do leão. Enfim, tu depois de ler lá, e saca as tuas conclusões. Só que a menina que ele ia casar tratou de tirar a resposta do enigma. Depois ele rejeita ela, faz uma confusão. Depois disso, o texto nos diz que ela vai e se deita com uma prostituta. O mesmo Sansão, um homem consagrado a Deus. Depois ele conhece a Dalila, que diz que era um espetáculo. Dalila lá. Os filisteus chegaram para Dalila e falaram assim para Dalila, Dalila, nos descobre aí por quê, qual é o motivo da força dele. Aí Dalila começa 2 ou 3 vezes, Sansão, me revela de onde sai tua força. Ele fala, não, porque se tu faz 7 mechas no meu cabelo, se me ata com umas cordas novas, eu não vou. E cada vez que ele revelava isso para ela, ele falava assim, os filisteus contra ti. E ele saía, porque ele estava enganando, não estava falando a verdade. Outra coisa, mentiroso ainda por cima. Enganador. Aqui ninguém mente, né, irmão? Não que a mentirinha branca ou santa, não existe. 99% da verdade é mentira. 99% de santidade não é santidade. Então não vem com história. Mas enfim, mentiu. Até que um momento diz que, eu não sei se a mulher tinha alguma característica de algumas mulheres que a gente conhece. Porque diz que ela é insistente. Chegou um momento que eu acho que Sansão falou assim, nossa, eu vou revelar a verdade para essa mulher, porque eu já estou, não aguento mais ela. Ele diz, que nunca passou navalha sobre minha cabeça. Aí Dalila chamou os soldados, deixou perto e de novo falou, e aí onde veio o nosso texto, de novo falou, os filisteus contra ti. É aí onde ele diz, pensava ele que ia se livrar como das outras vezes, essas vezes anteriores. Querido, ativismo espiritual não é intimidade. Eu vou repetir. Ativismo espiritual não é intimidade com Deus. Tu pode fazer muitas coisas para Deus, não quer dizer que tu é íntimo de Deus. Ministério não substitui relacionamento com Deus. Eu vou repetir essas duas. Ministério não substitui relacionamento com Deus. E ativismo espiritual não substitui intimidade com Deus. Ok? Agora, Sansão, ele revelou o cabelo. E muita gente diz, não, porque cortou o cabelo ele perdeu a força. Não, irmão. Não foi por cabelo. O cabelo foi a gotinha que derramou o vaso. Ele fez tudo aquilo que Deus mandou ele não fazer. Então aqui vem aquilo que a gente está falando e pregando, é incoerente. Não tem coerência. De tu fazer tudo aquilo que Deus manda que tu não faça. Tu faz o que tu quer que Deus, a presença de Deus esteja na tua vida. Não tem coerência. Não tem como. Não funciona desse jeito. Porque não é do teu jeito, é da forma de Deus, lembra?
Diz que ele olhou, desejou, se envolveu. Sansão, segundo Moody, ele brincou com a santidade e com o pecado. Tem pessoas que brincam com o pecado. Queridos, estamos tão acostumados e a gente prega que Deus é perdoador, que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom e que Deus é bom, que a gente confunde a tolerância de Deus, confundimos a misericórdia de Deus, confundimos a santidade de Deus, brincamos com a santidade de Deus. Por isso nós temos aquele livro lá de Amós que fala: colocarei meu prumo sobre o meu povo Israel e eu não passarei mais por eles. Porque não se brinca com a santidade, não se brinca com Deus, com o pecado. Ele se aproximou ao limite, acreditando de que Deus novamente ia salvar ele. Quantos dos que estamos aqui brincamos com Deus? E chegamos até o limite: Deus é perdoador, Deus é bom, Deus vai me perdoar. Cuidado, meu irmão, não brinca com a santidade de Deus, porque seria triste que de repente tu percebas que a presença de Deus já não está mais lá. Seria triste que eu perceba que já o que eu faço é só pelos meus dons, ou por aquilo que é irrevogável que Deus me deu, ou por aquilo que eu estudei, eu consigo falar com pessoas, estar no púlpito, me acostumei a mais de 20 anos fazer isso. Seria triste eu virar um profissional do Evangelho. Seria triste tu virar um profissional do Evangelho. Fala muito lindo do Evangelho, prega muito lindo do Evangelho, evangeliza, tem atividades, vai a cultos, faz coisas, mas seria triste a gente perceber que Deus já não está mais lá. E não pelo cabelo, por uma sequência de coisas que a gente tem vindo fazendo e sabemos que está errado, a gente continua fazendo igual. E tem pequenas coisinhas, meu irmão, pequenas raposinhas que destroem o vinhedo todo. Não é aquelas grandes coisas: não, tu não é um corrupto. Não, mas talvez eu estou mentindo. Talvez estou fazendo coisas que são ilegal, moralmente legal, mas ilegal. Coisinhas que eu sei que é ilegal, mas Deus vai me perdoar. Não brinca com a santidade de Deus. Tem coisas que a gente não pode brincar com Deus, meu irmão. Lembra que quando eu contei essa história faz tempo atrás, um irmão num lugar qualquer, numa cidade qualquer. Quando eu chego no Brasil, eu tinha minha carteira de motorista. Lembra que eu contei para vocês? Minha carteira de motorista era E, porque eu dirigia ônibus e essas coisas. Quando eu chego no Brasil, eu tinha que fazer toda a tradução e era meio complicado. Eu estava numa cidade, enfim, complicado, no norte do país. E eu tinha que fazer todo um processo. Chega um irmão da igreja, uma igreja qualquer, um lugar qualquer. Ele diz: não, pastor, isso aí é simples, pastor. A gente resolve isso. Só me dá a tua carteira que a gente faz aí uma tradução e a gente faz meio rápido isso aí. E eu sei que na época saía para eu fazer tudo isso quase 2.000 e tantos reais. Estamos falando de 2011. E só que ele me fazia o trem ali 200 pila. Eu pensei que era Deus me abençoando. Aí eu pergunto para o cidadão dessa cidade qualquer, desse lugar qualquer, digo: meu irmão, mas isso é legal? Legal, legal, assim não é, mas depois que tu tá no sistema, digo: não, eu não vou amaldiçoar minha vida. Eu não tinha 2.000 reais. Eu não tinha 200, assim que era dava no mesmo. De 200 para 2.000 era a mesma coisa. Eu não tinha nem 200, não tinha 2.100. Já vou fazer a coisa bem feita.
Aí eu chego para ele e digo, não, meu irmão, diz, mas pastor, deixa eu dizer uma coisa, o senhor vai ter que fazer toda a prova de novo, o senhor não vai ter que passar pela academia, não? Como é que chama? A escola, né? A autoescola, mas tu vai ter que fazer toda a prova, tu vai ter que fazer todos os exames. Diz, o pior é o psicológico. Eu não sei se tu consegue passar nesse, o resto talvez sim. O psicotécnico, eu sei que me colocou, e para mim era novinho, eu estava chegando do Chile, cara, tudo isso tem que fazer sim, cara, tem que fazer um monte de coisa. Digo, mas eu vou fazer. Ah, mas com R$200 a gente resolve. Não, mano, não vou amaldiçoar a minha vida por tão pouco, meu irmão. E assim como isso, aparece tantas coisinhas na nossa vida, no nosso dia a dia, que são pequenas raposinhas que a gente diz, isso aí não vai fazer diferença. Deus me perdoa. Deus vai me ajudar. E Deus diz, eu não vou te ajudar, não. Eu não me mete nesse livro, que eu não estou nessa contigo, não. Ah, mas que Deus vai me... Tão um pouquinho, não, meu irmão. De repente a gente não matou ninguém. Ou não estamos, não sei, assim, coisas que a gente acha muito grande. Mas de repente tem pequenas coisinhas que a gente não deveria fazer e a gente faz. Deixa eu te dizer uma coisa, como Nascireu, que nós somos, tem sites que não são para ti. Tem cliques que não são para nós. Tem conversas, meu irmão, que não são para nós. Tem lugares que não são para nós estarmos. Tem amigos que não são para nós. Ah, mas tem coisas, por mais mínima que seja, que não são para nós. Porque somos santos, consagrados a Deus. E isso vai fazendo com que Deus diga, ok, faz do teu jeito então. Faz da tua forma. E chega um momento que a gente acha que vai se livrar como todas as vezes. Só que a gente não percebe que estamos fazendo as coisas com nossos dons, com nossa força, com nossa inteligência, com nosso ministério, com nosso status, com nosso dinheiro, com nossa especialização, com nossa experiência. Mas Deus não está lá. Ninguém perde a presença de Deus de repente. Isso foi parceladinho, meu irmão. Isso foi ao pouco, porque eu te garanto que cada vez que a gente faz, passa o limite aí. Lembra que eu falo do clique do Espírito Santo? Cada vez que a gente faz alguma coisinha que não deveria... E eu te digo assim, eu não quero ser... Em espanhol seria santurrão. Eco. Santarrão? A gente se entende? O que seria santarrão? É um cara que se acha o super, hiper espiritual e santão. Não sei se... E um hipócrita, essa é a palavra. Hipócrita, artista, né? Não me confunda, que hipócrita significa artista. Não quero que tu ache que eu sou hipócrita, tá? Mas, meu irmão, tem coisas que não são para nós. Eu não quero que tu pense que eu estou sendo um hipócrita aqui e tratando de condenar a tua vida e trazendo condenação. Não é isso, porque eu também tenho falhas, eu também tenho erros, eu também tenho que chegar todos os dias à presença de Deus e me postrar ali e pedir perdão, porque eu sou muito falho, principalmente a justiça própria. Eu tenho que colocar diante de Deus isso cada dia. Então não estou falando de... Mas tem pequenas coisas que podem ir nos afastando de Deus. Pensamentos. A oração vai se esfriando.
a sensibilidade ao Espírito Santo, a gente vai perdendo. E fazemos as coisas do nosso jeito. Pequenas concessões espirituais. Pequenas formas, concessões, a gente vai negociando. O estado mais perigoso de tudo isso é a nossa insensibilidade espiritual. Quando ficamos insensíveis. A Bíblia traduz como uma cauterização da nossa consciência. Nós ficamos cauterizados. Quem já teve uma cauterização em alguma parte do corpo sabe que aquilo é queimado e a pele, o que seja, ele fica insensível. Então, diante a qualquer toque, fica insensível. E o pior que é isso na nossa vida, quando a gente fica insensível ou cauterizado espiritualmente. A gente ainda temos movimentos, fazemos as coisas, mas já pode ser que não temos Deus. A gente pode ter memórias espirituais, mas não realidades presentes. Ainda a gente pode ter confiança em Deus, mas não o respaldo de Deus. Ainda a gente acha que está tudo bem, mas pode ser que não esteja tudo bem. E eu nessa noite eu não quero, meu irmão, trazer nenhuma condenação, muito pelo contrário. Eu sou aquele cara que sempre vai motivar para a presença de Deus. Eu falo muito de intimidade com Deus, porque é parte da minha vida, é a essência. E daquilo que teu coração está cheio, a boca vai falar. E eu quero trazer somente uma luz de alerta hoje. Da gente não virar um profissional. O pior tipo de perca que a gente pode ter é aquela que a gente ainda não percebeu que perdeu. Cantamos, adoramos, mas já não sentimos Deus. A gente prega, fala de Jesus, mas não vivemos com Deus. Não vivemos de Jesus. Muitas vezes estamos liderando, mas a nossa liderança é muito vazia, é muito imposta. Tudo continua igual por fora, meu irmão. Mas aqui dentro, talvez Deus já se afastou. Exteriormente, está tudo bem. Está tudo lindo. Está tudo maravilhoso. A gente está lindo, penteadinho, cheirosinho, com a nossa Bíblia na igreja. E estamos todo domingo no horário aqui. Só que aqui dentro já não é a mesma coisa. Preste atenção que tem algumas coisas, alguns sinais que pode nos levar a entender que a presença já se afastou de nós. A perca de sensibilidade ao pecado. Tu já não vê aquilo como pecado. Aquilo passa a ser normal. E falar palavrões é normal. E a Bíblia diz, não fala palavra torpes. E olhar videozinhos que não deveríamos olhar, passa a ser normal porque tua mente fica cauterizada. Então a gente perde a sensibilidade ao pecado. Uma mentira aqui, um engano ali, a gente vai perdendo a sensibilidade e perdemos o foco de que isso está errado. Então, passa a ser normal. Falta de fome espiritual. Uma falta de realmente a gente está na presença de Deus. Como diz Mateus, entra no teu quarto, fecha a porta e entra na presença de Deus. Essa intimidade, a gente já não tem muita intimidade não. Se pegamos a Bíblia, pegamos, se oramos. E domingo eu vou no culto e aí a gente traz uma cauterização, a gente traz como uma cauterização na nossa consciência. Não orei toda a semana, mas domingo fui na igreja.
Eu já preenchi. Por quê? Porque a gente já não tem mais aquela fome espiritual como antigamente. E não é religiosidade, meu irmão, pelo amor de Deus. É intimidade. Intimidade com Deus. A oração começa a passar a ser uma obrigação. E a gente memoriza orações. Porque então o Espírito já não fala coisas diferentes. O Espírito de Deus já não fala, porque a gente já é meio mecânico. A gente faz as coisas por inércia. E vimos na igreja com inércia, estamos aqui com inércia, fazemos as coisas por inércia, por hábito, porque como seres humanos somos animais de hábitos. E a gente todo domingo, 6h20, a gente está aqui, 6h30, porque temos vários amigos que já somos amigos, vários irmãos que já somos amigos, e a gente compartilha, tomamos um chimarrão, e é um lugar, ambiente bonito, falamos o mesmo idioma, falamos a mesma coisa, o mesmo foco, e fazemos eventos lindos, e estamos todo mundo aqui, fazemos chanta, e é tão lindo, mas não é um clube. É um lugar de vida espiritual. E a gente se acostuma a estar aqui. Hoje eu não vou na igreja, hoje o pastor talvez me chame a atenção. Não, meu irmão, se o pastor te chama a atenção, é a mínima das coisas, isso aí não é nada. Eu sempre digo que vir na igreja não é a solução. Vir na igreja, meu irmão, é simplesmente a manifestação da tua intimidade com Deus em casa. Então a gente vem aqui, a gente manifesta aquilo que nós vivemos em casa. Eu sei que aqui a gente se alimenta, aqui a gente é instruído, aqui tem presença de Deus, aqui o Espírito Santo faz milagre, com certeza faz. Mas tu sabe que a unção primária, aquela unção que realmente vai fazer a diferença na tua vida e na minha vida, é aquela na intimidade. A tua consagração, a tua intimidade, o teu tempo de qualidade com Deus. Então a oração vira uma obrigação. Vim na igreja, de novo, hoje que temos culto, hoje, nossa, não tem mais nada para fazer, não, até aqui no culto. A palavra já não te confronta mais, é que está tão cauterizado que a palavra não te confronta. Então lembra que eu falo, hoje não falei, mas no geral eu digo, quais são tuas expectativas para hoje? Uma pessoa que está com expectativa, ele está com fome, vontade de querer mais de Deus. E então ele chega no culto com um ambiente diferente, o coração está com expectativa e ele acredita que alguma coisa vai acontecer. Mas quando a gente chega porque não tem mais nada para fazer, Caxias nesse horário é chato, ou por hábito, irmão, pode estar aqui Billy Graham, que se teu coração não está em Deus. Sabe quem é Billy Graham, né? Billy Graham, em português é Billy Graham, né? Desculpa. Se tivesse Billy Graham hoje, estaríamos complicada a coisa. A palavra não nos confronta mais, então a gente está insensível. A consciência começa a ficar em silêncio. E aí já estamos no limite. Quando a consciência fica em silêncio, estamos complicados, irmão. Quando tu está pecando, quando tu está fazendo a coisa errada, e a consciência está em silêncio, já estamos que nem Sansão. Não sabia mais que a presença de Deus não estava com ele. A presença diminui e o pecado parece normal. Porque a consciência começa a ficar em silêncio. Cuidado, meus irmãos. Tem coisas que são pecado e tem coisas que são falta de caráter. Cuidado com o caráter. Cuidado. Quando a gente se acostuma a fazer as coisas sabendo que está errado, é um problema de caráter, meu irmão. Se tu está fazendo as coisas, sabe que está errado, continua fazendo, prevaricar, é um fruto de um caráter que precisa ser transformado. Agora,
A consciência em silêncio é um perigo. Cuidado, meu irmão, porque quando a gente está com a consciência em silêncio e tu faz o que tu faz e tu não vê que aquilo está errado, porque Deus está te abençoando, ou porque está tudo correndo bem, ou porque está tudo tranquilo, tu diz, nossa, já estou com o carro do ano, minha casa está de boa, minha presa está de boa, meu salário está de bom. Quer dizer o quê? Tu não mora no Brasil, não, estou brincando. Quer dizer o quê? Não, porque Deus está comigo, não, meu irmão. Presta atenção, Jeroboão II estava reinando em Israel, paz em todas as fronteiras. O povo estava próspero, os celeiros cheios. E Deus levanta um profeta dizendo, não vou passar mais por vocês. Estava tudo caminhando de vento em popa. Mas era a época de maior injustiça social, de maior corrupção, imoralidade, idolatria. Mas estava tudo muito lindo. Só para concluir. Consequência de a gente viver sem a presença. Consequência da gente brincar com Deus e achar que Deus tem que fazer as coisas do meu jeito, como eu quero, porque eu sou filho de Deus. Presta atenção no capítulo 16, versículo 21. Em seguida os filisteus o prenderam e furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram ele e com 2 algemas de bronze o fizeram girar um moinho no cárcere. Queridos, a primeira coisa que o inimigo faz quando a gente brinca com a santidade de Deus é tirar nossa visão, tirar os nossos olhos. A gente não consegue enxergar que aquilo está errado, a gente não consegue enxergar que aquilo está mal, e a gente acha, cauterizar consciência. Segunda coisa, ele perde a liberdade, tudo aquilo que Deus te chamou a fazer. E em Gálatas a gente fica, capítulo 5, versículo 1, a gente não entende como Paulo diz aos Gálatas, para a liberdade que fosse chamado, não voltes novamente ao jugo da escravidão. Queridos, a gente diz, não, como é possível que Paulo está falando para Gálatas, essa igreja, são 3 igrejas, Icônio, Listra e Derbe, que está na região de Galácia, tá? Paulo tinha estado há 3 meses ali. A resposta da primeira resposta da carta, Paulo diz, gente, como é possível que vocês tão rápido saíram da presença de Deus, saíram daquilo que eu direcionei vocês para fazer? Que tão rápido? Qualquer pessoa que te pregue outro evangelho seja anátema, diz Paulo. Tinha passado 3 meses que eles tinham se convertido. Foi uma das cartas, primeira viagem missionária de Paulo. Agora Paulo diz, gente, pelo amor de Deus, vocês foram livres. Não volte novamente para o jugo da escravidão. É incoerente a gente voltar para a escravidão. Só que a gente volta porque estamos acostumados a viver na escravidão. E quando a gente perde a sensibilidade de Deus, a gente naturalmente perde a liberdade. Voltamos para a escravidão. É incoerente, mas a gente volta. Parece que gostamos de ser escravo. Gostamos de estar amarrado com grilhões. Porque quando a gente está livre, vive a liberdade, a gente volta para o pecado. Ele vira escravo. Ele virou entretenimento para o inimigo. Quem gosta de ser um entretenimento para o inimigo aqui? Levanta a mão. Ah, ninguém, né? Então, meu irmão, não voltemos para o jugo da escravidão. Para. Sem presença não tem direção. Sem a presença de Deus não tem discernimento. E sem a presença de Deus somos manipulados pelo inimigo. Agora no versículo 22, vamos ler o versículo 22. Diz que mais o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente. Depois, não, desculpa.
ver se é o versículo 22 mesmo, é assim. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente. Depois dele ser raspado, diz que começou a crescer. Irmão, o cabelo começa a crescer. E eu sei que tu vai dizer, João, tu falou que não era o cabelo, mas era símbolo da presença. Quer dizer que isso está nos falando de um processo. Aqui começa um processo, um tempo e talvez um recomeço para a vida de Sansão. Queridos, a gente pode novamente ter essa presença de Deus na nossa vida. Versículo 28 nos fala sobre isso. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Jeová e ora: soberano e eterno Deus, eu te invoco, suplico, dá-me força só mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados e pelo Senhor. Chega no versículo 28, depois que ele vive esse processo, que tudo deu errado na vida dele. Viste que quando o filho pródigo diz que caiu em si, diz que o cabelo dele, o processo na vida dele, ele estava escravo, estava lá e talvez estava sem a presença de Deus. O cabelo começa a crescer e ele no versículo 18, ele diz: Senhor, eu te peço, me dá uma oportunidade. Quer dizer que a presença de Deus, a intimidade com Deus pode ser restaurada. É possível a gente restaurar a intimidade com Deus. É possível. Não é que a gente tem se afastado de Deus e acabou e nunca mais. Não, é possível. É possível a gente se aproximar. É possível a gente chegar. É possível a gente se consagrar. É possível a gente se aproximar e ser íntimo novamente de Deus. Não percamos a oportunidade. Lembra quando Bartimeu estava gritando lá: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estou aqui, ó, chamando a atenção de Jesus, porque Jesus estava passando lá. Quer dizer que é possível a gente restaurar a intimidade com Deus. É um processo, é tempo, é recomeço, com certeza. Mas aqui tem uma disposição e uma atitude do coração de Sansão no clamor a Deus naquele momento. Isso aí eu não posso fazer por ti. Isso aí ninguém pode fazer por ti. Decisão. Clamar, se posicionar e querer Deus novamente na tua vida. Quero te convidar a ficar de pé. Vou chamar o Ministério do Louvor, por favor.